mais força e alegria. Aleluia! O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Cuidai-vos dos homens. Eles vos levarão aos seus tribunais e açoitar-vos-ão com varas nas suas sinagogas. Sereis, por minha causa, elevados diante dos governadores e dos reis. Servireis assim de testemunho para eles e para os pagãos. Quando fordes presos, não vos preocupeis, nem pela maneira com que havereis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento ser-vos-á inspirado o que haveis de dizer. Porque não sereis vós que falareis, mas é o Espírito de vosso Pai que falará em vós. O irmão entregará seu irmão à morte, o pai seu filho. Os filhos levantar-se-ão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se vos perseguirem numa cidade, fugi para uma outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que volte o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Isso, aplauda a palavra do Senhor com toda a força. Você pode encontrar seu lugar, se sentar e cantar. A salvação vem de Deus, vem de Deus. A salvação vem de Deus, vem de Deus. Você cantando, a salvação. Juntos, com certeza. A salvação vem de Deus, vem de Deus. A salvação vem de Deus, vem de Deus. E realmente a salvação vem de Deus. E constantemente Deus está trazendo essa salvação. A grande preocupação, se nós usarmos essa palavra de Deus, é a salvação dos seus filhos. E Deus não deixa
de suscitar homens cheios do Espírito Santo para levar essa salvação e trazer de volta os seus filhos. Um deles foi São Bento. Interessante que só em português é que há distinção entre Bento e Benedito. Ao passo que no latim é uma palavra só, Benedictus. Em italiano, Benedetto. Mas em português, deu as duas palavras, os dois nomes, Benedito, por exemplo, São Benedito, e Bento, que ficou para São Bento. Mas é a mesma palavra. Até o nome dele já dizia, ele é bendito. Como nós dizemos sempre do santo, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Graças a Deus, ele foi um bendito que veio no nome do Senhor. Bento viveu dos anos 480 até 500 e tanto. Portanto, no final dos anos 400 e no começo dos anos 500. Portanto, 1500 anos atrás. E o que trouxe justamente uma inquietação ao coração, deixa eu chamar assim, de Benedictus, daquele bendito que veio em nome do Senhor? É que ele viu que já naquele começo, veja, no final dos anos 400, os cristãos tinham decaído. Ele percebeu que a vida do Evangelho havia afrouxado, que não havia ardor, que não havia vida cristã. Ele sentiu que estava faltando espírito, era preciso mudar as coisas. E ele entendeu que para mudar as coisas era necessário homens de Deus. Assim como o fermento é que fermenta, assim como o sal é que salga, assim como é a luz que ilumina, são homens de Deus, são mulheres de Deus, que produzem homens e mulheres de Deus. Deixa eu dizer em outras palavras, são homens cheios de Deus, são homens cheios do Espírito, são mulheres cheias do Espírito, que produzem homens e mulheres cheios do Espírito, cheios de Deus, cristãos que vivem o cristianismo. Bento entendeu isto. Ele pensou no primeiro momento que a salvação estava naquilo que ele viu no Oriente. Homens que, vendo a situação do cristianismo, se separavam, iam para longe viver sozinhos. E interessante, lá eles viviam uma vida de santidade, e viviam solitários, eram eremitas, viviam sós, e lá eles eram homens santos, homens de oração, homens da palavra de Deus, tanto assim que ele tentou ir por ali, mas logo o Espírito Santo mostrou para ele que não era desse jeito. Foi daí que, movido pelo Espírito, Bento acertou naquilo que Deus queria, naquilo que o Espírito Santo inspirava, que era uma comunidade, que, seguindo a linguagem do tempo, né, ele partiu de uma vida eremítica para uma vida cenobita, isto é, uma vida comunitária, um cenóbio, onde as pessoas viviam juntos. E uma coisa impressionante, lá para Monte Cassino, ainda existe este mosteiro. Eu tive a graça de visitar Padre Wagner, inclusive mais uma vez, esteve lá, foi conosco também. Luzia e Edson, nós estivemos lá, tivemos a graça, fizemos questão de ir lá a Monte Cassino, num lugar alto, alto, alto. Mas interessante, eles se afastaram do meio do povo, mas não para se pôr fora do povo. Para quê? Para lá
naquele convento, naquele mosteiro, onde as pessoas viviam em comunidade, onde as pessoas oravam muito, onde as pessoas se aplicavam à palavra de Deus, e onde as pessoas, aí está o importante, se aplicavam a viver o Evangelho, serem um forte fermento, preste atenção a isso, serem um forte fermento para fermentar os outros. E é impressionante que as pessoas começaram a vir para o mosteiro de São Bento, porque sentiam uma atração, porque percebiam que ali se vivia a palavra de Deus, que lá estavam homens de Deus, que lá estavam homens de oração, que lá estavam homens cheios do Espírito. Interessante que muito da direção espiritual e muito da confissão oral dos próprios pecados começou nos mosteiros. Eles iam buscar direção espiritual naqueles homens. E veja interessante, a maior parte deles não eram padres, eram leigos. Eram leigos. São Bento não pensou em uma congregação de padres. Não pensou numa ordem de padres. Pensou em homens que vivessem o Evangelho. Naquele tempo, eles não imaginavam essa possibilidade de homens e mulheres vivendo como acontece na Canção Nova, em sadia convivência, e tanto haver homens como mulheres assim. Depois surgiram também as mulheres, as beneditinas, mas no início eram apenas os homens. Eu dizia então, muitas pessoas iam lá para buscar direção espiritual. As pessoas também queriam viver o Evangelho, as pessoas também queriam ser cristãs, mas não estavam encontrando possibilidade, porque a vida onde eles viviam era totalmente o contrário do Evangelho. Preste bem atenção a isso. A vida que se vivia nas cidades era o oposto do Evangelho, na verdade era uma vida pagã, mas havia pessoas que queriam viver cristamente, então eles iam ao mosteiro, onde havia fermento, onde havia santidade, onde havia Evangelho, iam buscar a direção espiritual, e ao mesmo tempo sentiam na direção espiritual a necessidade de confessar os próprios pecados. Esta prática da confissão oral, e em particular, porque antes era muito mais severo, quando a pessoa pecava, ela fazia confissão pública, claro, somente dos pecados mortais, mas justamente dos pecados mortais a pessoa fazia confissão pública. Dureza, né? Nos mosteiros eles começaram a confessar os próprios pecados. Nos mosteiros, os monges começaram a orar pelas pessoas, para a cura interior das pessoas, a cura do coração, as marcas que eles traziam da vida pagã, da vida paganizada, que eles traziam nos lugares de onde eram, para que pudessem viver cristamente. E impressionante, e isso que reconheceu o Papa João Paulo II, a vida beneditina, trazida por Bento, trouxe cristianismo para toda a Europa. Daí foram se multiplicando os mosteiros beneditinos, foram se multiplicando os mosteiros beneditinos, levando o cristianismo. Até o padre Wagner me fez o favor de trazer a regra de São Bento, daqui, aquela que ele escreveu lá naquele tempo. Veja, portanto, nos anos 500, 1500 anos atrás. No fundo, o que é a regra de São Bento? A maneira de se viver o Evangelho numa comunidade, para se ser fermento de cristianismo. Eu posso dizer sem medo, meus irmãos, esta é a maior necessidade dos nossos tempos. Essa é a maior necessidade dos nossos tempos.
Só que hoje é interessante, Deus não nos chama para irmos para mosteiros. Deus quer que nós já sejamos fermentos lá onde estão as pessoas. Deus começou a derramar o seu Espírito e a fazer homens e mulheres de Deus, homens e mulheres cheios do Espírito, lá onde eles estão. Até mesmo para que isso seja muito mais rápido, Deus está precisando de urgência. Deus quer contagiar com o Evangelho, Deus quer contagiar com a vida nova, Deus quer contagiar com o cristianismo muitos, porque a salvação vem de Deus. E Deus, nessa preocupação de salvar os seus filhos, hoje está fazendo assim. E o impressionante é que, mais uma vez, Deus está usando especialmente dos leigos. Eu sei que muitos estranham, eu sei que vários de vocês que estão aqui vieram já para o congresso da renovação carismática que vai acontecer já na próxima semana. Segunda-feira de noite, já começa lá em São Paulo, no Ibirapuera, já começa o congresso da renovação. E muitos estão vindo já para irem para lá. Outros não, outros vieram só para o acampamento, muito obrigado. Mas muitos já vieram para isso. Nós estranhamos muito que na renovação a quase totalidade são leigos. E até mesmo nós temos poucos padres na renovação. E muitas vezes a renovação espera apoio, presença, e muitas vezes não encontra. Eu também no começo ficava assim, muito perturbado com isso, me dizia, meu Deus do céu, o que está havendo de errado aí? Mas depois eu fui perceber, sabe, isso não deve desanimar a gente de maneira nenhuma, porque assim como aconteceu nos tempos de São Bento, Deus está cuidando do fermento, e hoje o fermento não está nos mosteiros, o fermento está já no meio da massa. Deus está criando homens e mulheres de Deus lá onde as pessoas estão vivendo. Eu podia dizer, os mosteiros estão já nas nossas cidades. No terrível das nossas cidades, Deus percebeu que o fermento precisava estar muito mais perto. E é por isso que Deus tem suscitado leigos. E muitos de vocês leigos, antes não sabiam nada, nem conheciam a palavra de Deus. Começaram a conhecer a palavra de Deus a partir do momento em que, graças a Deus, receberam o batismo no Espírito Santo. Daí surgiu em você uma fome, uma sede da palavra de Deus. E daí você começou a devorar a Bíblia. Havia um gosto dentro de você, havia uma satisfação também, não apenas havia um impulso, mas havia uma satisfação, era gostoso. Pena que eu falei era, né? É porque para muita gente foi. E você não continuou cultivando, mas você se lembra muito bem, como naqueles inícios, por causa do batismo no Espírito, você ficou cheio de gosto pela palavra de Deus e devorava a Bíblia, e isso era certo. Você se encheu de gosto pela oração e você orava de madrugada, orava de manhã cedo, você ia a grupos de oração, você não cessava de orar, você estava fazendo da sua vida a oração ao estilo de São Bento. São Bento resumiu a vida dele em ora et labora, que são duas palavras latinas que querem dizer oração e trabalho, orar e trabalhar. E até o imperativo, ora, reza, et labora, e trabalha. Aí está toda a regra de São Bento. A síntese da regra de São Bento é isso: orar, e trabalhar. Porque a salvação vem de Deus e é preciso levar esta salvação. Deus suscitou isso em você, leigo, em você, leiga. Hoje esses mosteiros estão aí. Deus quer você, homem de Deus. Deus quer você, mulher de Deus. Deus quer você, homem, mulher, cheio do Espírito Santo. Quer. Deus precisa disso para você ser fermento. E hoje o Senhor está lhe dizendo:
meu filho, minha filha, seja. Eu preciso de você. Assim como eu precisei de Bento, eu hoje preciso de você. A gente estranha. Mas tanto quanto Deus precisou de Bento lá naquele tempo, Deus precisa de cada um de nós. Deus precisou de mim. Claro, Ele não precisaria, mas Ele quis precisar. Ele não quis fazer as coisas sozinho. E aí está o duro, lá onde você vive, no estado onde você vive, na cidade onde você vive, lá naquele lugar, dentro dessa cidade onde você vive, lá estão as pessoas necessitadas, lá estão os nossos jovens se perdendo, lá estão os casais se desmoronando com o próprio casamento, lá existe uma série de coisas erradas, uma vida prostituída, lá existem drogas, bebida, lá existe uma vida pagã. E Deus está constituindo o fermento lá onde a massa está. Muitas vezes onde a massa já se estragando está, Deus ali constitui o fermento e coloca o fermento. Deus quer você fermento. Muitos de nós éramos massa, e massa até mesmo estragada. E Deus pode fazer isso. O que nós não podemos fazer, pegar uma massa estragada e torná-la massa de novo boa. Deus pode fazer. Essa é a graça da conversão, que na verdade é a salvação, como nós cantávamos. A salvação vem de Deus, e salvação quer dizer isso. Nós somos transformados, e quantos de nós fomos transformados? A nossa conversão foi uma verdadeira transformação. Mesmo se não éramos pessoas muito erradas, mas nós vivíamos à margem, longe de Deus, longe do Evangelho. Nós não nos interessávamos nadinha por essas coisas de Deus, não nos interessávamos pela santidade, não nos interessávamos pela oração, pela palavra de Deus, até nos considerando pessoas muito boas, mas Deus entrou na nossa vida e tudo se mudou, graças a Deus. E Ele nos encheu com o Espírito Santo. Essa é a maneira de hoje Deus estar criando fermentos. Deus está derramando o seu Espírito para constituir homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Para quê? Para contagiarem. E aí está o importante, assim como o sal salga e o fermento fermenta, nós existimos para isso, para levar a graça do derramamento do Espírito Santo, para levar a graça do batismo no Espírito Santo, para muitos, porque gente, a salvação do mundo de hoje só acontece pelo batismo no Espírito Santo. Nós, igreja, precisamos entender isso, porque Deus dá a graça correspondente para cada tempo. Vou falar uma coisa muito séria, e falo porque Dom Cláudio, que é o cardeal arcebispo de São Paulo, portanto a maior arquidiocese do Brasil é São Paulo, ele teve a coragem no cenáculo que aconteceu. Se você viu o cenáculo, se você viu a missa do encerramento do cenáculo, na festa da Santíssima Trindade, faz pouco tempo atrás, no mês de junho ainda, na missa, Dom Cláudio, depois de uma linda pregação, ele chegou num momento chave, onde ele teve a coragem de mostrar as estatísticas, porque começou com gente da igreja, fazendo justamente uma pesquisa a respeito do número de católicos. Depois se uniram também a pessoas especializadas de universidades, e as duas pesquisas em conjunto trouxe para nós números assustadores, onde ele trouxe logo de início a situação de São Paulo, onde apenas 62% das pessoas se disseram católicas. Hoje o Brasil não é mais, infelizmente, uma nação católica, onde 90% eram católicos. Hoje, apenas 62% na grande São Paulo se diz católica. Mas depois as estatísticas iam caindo.
eu não tenho escrito aqui, mas um pouco abaixo, 58%, era a capital do Espírito Santo, Vitória do Espírito Santo. Um pouco abaixo disso era Recife, 54%, 56%. E o Rio de Janeiro, apenas 53% se disse católico. Desculpe a expressão, gente, está quase pau a pau, metade por metade. Veja, apenas 3% acima. Num Brasil que era 90% católico. E dizia Dom Cláudio que as maiores perdas nós tivemos nesses últimos anos. A grande perda nos anos 90, mas também nos anos 80 já havia perda, e começando lá nos anos 70, mas principalmente nos anos 80 e nos anos 90, é que houve as grandes perdas. E o mais impressionante é que muitas dessas pessoas estão nas seitas, estão no espiritismo, estão nos terreiros, e hoje se dizem do candomblé, hoje se dizem da Umbanda, não se dizem mais católicos. E muitos deles, nem mesmo nas igrejas evangélicas, nem mesmo nas seitas, eles estão sem Deus, o que na verdade é o pior. E Dom Cláudio estava justamente concitando a todos ali no cenáculo para dizer a eles: nós precisamos nos unir, precisamos de urgência, precisamos trabalhar, é preciso realmente reaver, resgatar tudo isso. A salvação vem de Deus, e mais do que nunca é preciso. Não é simplesmente fazê-los católicos, não é uma questão de venha a nós do vosso reino, não. É que irmãos nossos estão se perdendo. E vamos dizer, se estivessem simplesmente nas igrejas evangélicas, se estivessem até mesmo nas seitas protestantes que surgiram, ainda tem Jesus, ainda tem o Evangelho, mas muitíssimos deles não têm nada. Ou estão no espiritismo, ou estão no candomblé, ou estão na Umbanda, e muitos deles estão sem Deus, decepcionados com tudo, no vazio. Aí eu vou dizer aquilo que eu disse, que é uma coisa muito grave, mas que é real. Gente, nós não precisaríamos ter essa perda que tivemos. Não precisaríamos. Essa perda veio de 90% e chegou no Rio de Janeiro a 53%. 54% em Recife. 56% em Vitória do Espírito Santo, 62% em São Paulo, mas se perderam 38% na capital, na grande São Paulo. Nós não precisaríamos ter essa perda, porque aí o Dom Cláudio citou apenas algumas grandes cidades do Brasil, mas olha para a sua cidade, quantas e quantas perdas nós tivemos. E eu preciso dizer, essas perdas não precisariam ter acontecido, porque nós tínhamos a provisão de Deus. Quando é que a renovação carismática, em outras palavras, quando é que o derramamento do Espírito Santo, quando é que a graça do batismo no Espírito Santo com os dons chegaram ao Brasil? Nos anos 1970. Impressionante. Naqueles anos 70, foi uma coisa, como acontece com as queimadas nesse tempo, por causa da seca, de repente pega fogo, e aquele fogo vai se alastrando. Gente, graças a Deus, aí não maléfica, mas beneficamente, a renovação se alastrou pelo Brasil inteiro.
pelo Brasil inteiro. Em muito pouco tempo, em 5, 6 anos, no Brasil inteiro havia renovação. Eu não tenho dúvida nenhuma. A renovação era a provisão de Deus para a Igreja Católica. Era a provisão de Deus para a Igreja Católica, era. Deixa eu dizer, batendo no peito, se nós católicos, se nós padres, tivéssemos acolhido esta graça de Deus, porque graça é graça e graça tem que ser acolhida, é como água que cai do céu na chuva. Se você recolhe essa água é uma bênção, mas se você não recolhe, essa água se perde. Ela cai no chão, claro, faz o seu benefício na terra, mas totalmente diferente se você acolhe. Se nós tivéssemos acolhido essa graça, se nós, igreja, tivéssemos acolhido esta graça, nós não teríamos tido esta perda, nós não teríamos tido essa perda. Por que que os nossos irmãos vão para as igrejas protestantes? Por que que os nossos irmãos vão para as seitas que surgiram por aí? E por que é que muitos outros vão simplesmente para o espiritismo, para os terreiros, e ficam também muitos outros sem Deus? Porque nós não demos a eles aquilo que era preciso ser dado no tempo certo, gente. Foi por isso que justamente a partir dos anos 80 nós começamos a perder, e dizia Dom Cláudio, foi assustadora a perda que nós tivemos nos anos 90, mas é claro, é consequência. Porque até São Paulo vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. No lugar onde existe pecado, Deus é abundante em graça. Mas também o contrário. Se Deus derrama a sua graça em abundância e a gente não acolhe, infelizmente, o que vai acontecer é que daí sim vai superabundar o pecado. E daí a gente perde. E infelizmente perdemos. Por que que eu disse que, apoiado naquilo que Dom Cláudio falou lá no cenáculo, não foi à toa que ele teve a coragem de falar no cenáculo, aquele campo da Portuguesa cheio, a televisão Canção Nova estava lá e levou isso para o Brasil inteiro, portanto o Brasil inteiro escutou. Não tenho dúvida, a palavra de Dom Cláudio foi profética, e ele falou isso à renovação carismática reunida no cenáculo, até o fato de estar reunida no cenáculo, onde começaram os cenáculos do Brasil. É profético. Em outras palavras, e aí a minha ousadia, gente, para resgatar aquilo que nós perdemos, e segundo, ganhar aquilo que teríamos que ganhar, porque não é apenas questão de resgatar, não. Há muita gente a ser ganha para Deus, porque a salvação vem de Deus, e Deus está interessado, eu até diria, Deus está preocupado na salvação dos seus filhos, Deus está preocupado na salvação dos membros da sua família. Dá uma olhada para os membros da sua família, não precisa ir longe. Depois, se você abre um pouco mais os olhos e abre os horizontes para a rua onde você mora, para o bairro onde você mora, para a cidade onde você está, você vai ver como realmente os filhos de Deus precisam ser resgatados. Eu sei que a igreja inteira é um todo, e é a igreja inteira que tem que partir. Eu vi também o Ironi pregando aqui antes, né? É preciso pescar não mais em pesca e pague. Nós temos que ir para o mar, e não apenas para o mar, temos que ir para o alto mar e pescar lá ousadamente. Temos que fazer isso mesmo.
Mas temos muito ainda para readquirir, não resta dúvida, é a igreja inteira que deve ir, mas a renovação carismática católica precisa puxar esse barco, gente, eu não tenho dúvida nenhuma, é pelo derramamento do Espírito Santo, é pelo batismo do Espírito Santo, é pelos dons do Espírito Santo, que nós vamos primeiro resgatar os que devem ser resgatados, e ganhar aquilo que é preciso ser ganho para o nosso Deus. Assim como Bento foi ousado, nós precisamos ser ousados hoje. Assim como o Evangelho de hoje está dizendo, é Jesus dizendo que ele mandava os seus apóstolos como ovelhas para o meio de lobos, e Jesus dizia a eles que fossem, que não tivessem medo, que eles fossem ousados, que eles anunciassem o Evangelho, que eles fossem e realizassem curas, que eles realizassem milagres, que eles realizassem prodígios, que eles realizassem sinais no seu nome. E eles foram e fizeram. Gente, é a mesma coisa hoje. É a mesma coisa hoje. E eu tenho a certeza, se nós da renovação formos em frente, o restante da igreja vem atrás. Nós não precisamos temer. Se no passado fomos tímidos, agora não podemos ser mais. Agora não podemos ser mais. Porque inclusive nós temos à nossa frente João Paulo II dizendo que é preciso pescar em alto mar. É preciso ir lá ousadamente lançar as redes. E não há como realizar isso sem o batismo no Espírito Santo. Não há como ir pescar, não há como evangelizar, não há como ir para o alto mar sem estarmos cheios do Espírito Santo, e não há como sem levarmos as redes que são justamente os dons do Espírito Santo, a partir de línguas do dom menor até o dom maior, que é o amor, tendo no meio o dom central, que é o dom da fé, e aí ligado ao dom da fé, o dom de curas, do dom de milagres, e daí palavra de ciência, palavra de sabedoria, profecia, discernimento, todos os dons como as malhas de uma rede para pescar. Não há outra maneira. Senhor, dá-nos a graça. Senhor, dá-nos a graça agora. Dá-nos, Senhor, este dom de ousadia, de entusiasmo, essa vontade, Senhor, que vem do Teu Espírito, de realmente, como São Bento, sermos ousados em resgatar para Ti, Senhor, aquilo que Te pertence, porque a salvação vem de Deus. Dá a nós agora, Senhor, o Teu Espírito Santo. Derrama sobre nós agora, Senhor, o Teu Espírito Santo. Precisamos do Teu Espírito. Vem cá, Ironi. De manhã cedo, de longe pelo rádio, eu escutei um pouco da pregação de Ironi. Um pouco mais agora de tarde. Fiquei entusiasmado por você, meu filho. Deus te abençoe. Porque nós tivemos aqui na Canção Nova o exemplo de um leigo cheio do fogo do Espírito, um leigo ousado. É isso que é preciso ser. Você está demonstrando aquilo que vocês leigos precisam ser, sem medo. Claro, nós padres precisamos também, mas como eu dizia, Deus está fazendo isso com os leigos. Depois os padres virão também. Mas agora é a hora do leigo, como foi São Bento, como foram os beneditinos. Deus te abençoe. Que realmente você seja ousado e ouse cada vez mais. E agora eu mudo, né? Se eu pudesse, eu iria aí para o meio de vocês, abraçando cada um de vocês assim. Só que aí ia haver fotografia até não querer mais, né? Para dizer, e preste atenção, para dizer aquilo que eu estou dizendo a Ironi: seja meu filho, seja minha filha, seja ousado. Deus precisa de benditos que vêm em nome do Senhor.
Deus precisa de benditas que vêm em nome do Senhor. Precisa. Para o mundo de hoje, Deus está precisando de homens e de mulheres cheios do Espírito. Nós vamos apenas preparar o nosso coração cantando mais uma vez: a salvação vem de Deus. Sim, a salvação vem de Deus. E ore por nós. Ore por nós agora para sermos cheios do Espírito Santo. Ore por nós para sermos curados pelo Espírito, curados no corpo, curados na alma. Use toda a ousadia do Espírito, porque o Senhor o quer, porque a salvação vem de Deus. Cantamos. A salvação vem de Deus, vem de Deus. Mais forte ainda. A salvação vem de Deus, vem de Deus. Só aqueles que querem, só aqueles que precisam, Vem de Deus, vem de Deus. só aqueles que querem se comprometer, cantam porque creem, Vem de Deus, cantam porque estão esperando em Deus. Solta a voz, solta, deixa a misericórdia, deixa o amor do Senhor acontecer. Salvação vem de Deus, vem de Deus. Abraça o seu peito, cante sussurrando isso no seu coração agora. Vem de Deus, vem de Deus. Pense naqueles que você gostaria que vivessem isso. No teu padre, no teu bispo, naquele coordenador da renovação carismática do seu grupo de oração, da sua cidade, do seu estado. Pense agora, para quem? A quem e com quem você quer viver essa salvação? E agora erga sua voz e canta bem forte. Isso. Vem de Deus. Pode ser mais forte, pode ser com a sua alma, com o seu coração. Ela vem. Só você que quer isso. Vem de Deus, vem de Deus. E a salvação de Deus está chegando a muitos corações. A salvação de Deus está chegando a muitos lares. A salvação de Deus está entrando em muitas famílias. A salvação de Deus está chegando aqui. A salvação de Deus, pela sua ousadia, ela está chegando no lar, na vida de muitos que você não conhece. Você precisa, eu preciso, o mundo precisa conhecer. Eu sinto o Senhor trazendo a salvação, a cura a uma pessoa que tinha o lado direito muito dolorido, já atrofiado. Você não podia movimentar, você não podia mexer sequer os seus dedos, mas você pode agora erguer esse braço direito, já curado, já curada, porque a salvação de Deus chegou a você. E você pode fazer assim, porque as pessoas vejam que você já não tem nada, filha, porque a salvação do Senhor chegou para você. A salvação vem de Deus, vem de Deus. A salvação bem forte. a salvação Vem de Deus, vem de Deus. Eu sinto no meu coração a salvação chegando na sua vida. Que quando você ouvia a pregação do Padre, muitos dos seus se perderam na maçonaria, no budismo, no Seixanoye.
se perderam por tantas seitas, e alguns da sua casa até se perderam no espiritismo, mas você teve fé, e você disse: eu creio, eu serei um São Bento, eu serei um cristão, eu serei um testemunho vivo de Deus. E a salvação chegou na sua casa, e essas pessoas, mesmo sem estarem aqui, pela sua fé, estão sendo libertadas. Quem são vocês? 50, 60 pessoas, sei lá quantas. Pode erguer os braços. Sabe por quê? A salvação vem de Deus. Pode aplaudir cantando. A salvação vem de Deus, vem de Deus. Mais uma vez, a salvação. A salvação vem de Deus. O maior milagre que Deus está realizando entre nós é que muitos, por esse profeta chamado Jonas, que hoje teve a coragem de revelar a verdade de Deus, sem medo da perseguição, da crítica. Muitos de vocês receberam a salvação, e alguns jovens que estão aqui irão se consagrar à vida de comunidade, outros a vida do sacerdócio. Pode ficar de pé, vocês que receberam. E algumas jovens a vida religiosa. E vocês receberam durante essa pregação, essa confirmação, porque a salvação vem de Deus. Cantemos. A salvação. Pode aplaudir bem forte, porque isso é a igreja do amanhã. É a igreja renovada, restaurada, batizada no Espírito Santo. A salvação Vem de Deus, vem de Deus. O Senhor me mostra curando fisicamente. Você que tinha câncer no seu estômago, e a salvação de Deus chegou na sua vida. Você já não acreditava, as dores que você vinha sentindo, inclusive agora você está se torcendo de dores. Você nem sequer imaginava que estava tão forte essa enfermidade em você. Mas você sente uma mão passando sobre toda a região estomacal, e essa enfermidade vai embora agora, e você está curado, curada para a glória do Senhor Jesus. Se você está aqui, fica de pé agora, sem dor, a dor sumiu, desapareceu, você está curada, filha, porque a salvação vem de Deus. A salvação vem de Deus, vem de Deus. Mais uma vez bem forte. A salvação vem de Deus, vem de Deus. O Senhor está tocando sobre uma pessoa. Você já não tinha força, ou não tinha condição de se ajoelhar, porque uma das suas pernas doía demais. Você tinha até um dos seus joelhos já atrofiado, a sua perna era presa. E você agora pode ficar de pé, e pode pular, pode saltar, porque você já não tem mais a dor na perna, você já não tem a perna atrofiada, e a partir de hoje você vai poder gastar o seu joelho no chão, totalmente curado, curada para a glória do Senhor Jesus. Fica de pé, já curado, já sem nada. Pula, filho, pula para que todos vejam. Você não tem nada, porque a salvação vem de Deus. A salvação Vem de Deus, vem de Deus. Mais uma vez. A salvação Ela vem. vem de Deus, vem de Deus. Eu sinto uma pessoa que tinha uma enfermidade, uma infecção profunda na garganta. E essa enfermidade você acaba de engolir ela agora com um gosto amargo, com a saliva amarga. O Senhor tirou todos os nódulos de infecção que estavam na sua garganta e curou você milagrosamente. Você engoliu assim um gosto amargo, e você já não tem mais essa enfermidade. A sua voz, que era tônica, ela já voltou ao normal, como você sempre falou e como você sempre desejou que ela estivesse. E você pode saltar de alegria com os braços erguidos, porque você já está curado, curada para a glória do Senhor Jesus, porque a salvação vem de Deus. A salvação Ela vem de Deus, vem de mais uma vez com fé. A salvação vem de Deus,
vem de Deus. O Senhor me mostra uma mulher que tinha câncer no seio, nódulos. Não era um nódulo, não, era mais que um nódulo no seu seio. E se você pegar agora, eu digo isso é uma graça, é um milagre, porque a natureza que estava aí era uma natureza doente. Você conseguia palpar esse nódulo no seu seio. E agora, se você pegar no seu seio, mulher, você não vai mais ter esse nódulo, porque a salvação vem de Deus, e Deus faz tudo corretamente. Ele tirou, Ele arrancou na sua misericórdia esse nódulo, esse câncer, e você não tem mais nada. Pode saltar, já de pé, já sem nada no seu seio, já sem esse nódulo, já sem esse câncer, já sem o seio dolorido, porque a salvação vem de Deus. Aonde você está? Agora, em nome de Jesus, fica de pé. Pode pegar no seu seio primeiro. Sinta que você não tem nada. E agora, fique em pé, para a glória do Senhor Jesus. Curada, curada. Pode ficar, filha, não tenha medo. Pode tomar posse dessa graça. Você já não tem mais nada, porque a salvação vem de Deus. Salvação vem de Deus, vem de Deus. Mais uma vez, só quem quer, quem precisa, e vai ficando em pé. E dê a mão para quem está ao seu lado, para quem está junto de você. E eu quero te perguntar: você quer essa salvação? Vem de Deus, vem de Deus. Eu não sei, mas você sabe. Vem de Deus, vem de Deus. Eu não sei, mas você sabe o que você precisa. Você não sabe, mas Deus sabe o que esse irmão que você segura na mão agora precisa. Lentamente erga a mão desse irmão e segure erguida, e comece a orar em línguas. O padre dizia: do menor ao maior. E nós vamos orar para que o Senhor realize milagres em nós e através de nós, a quem está ao nosso lado e a quem reza conosco pela TV Canção Nova, pela Rádio Canção Nova, porque a salvação vem de Deus. Ore, ore, ore com poder. Ore com a autoridade que emana do nome de Jesus. Ore com ousadia. Ore com o entusiasmo dos cristãos da primeira hora, pois para lançar as redes em águas mais profundas é preciso ousadia. Mesmo que você não acredite como Pedro no resultado, comece a orar e comece a trabalhar. Ora, ó, te labora. Comece a orar e trabalhar. E o trabalhar para nós cristãos católicos é lançar as redes em águas mais profundas, para reverter este mal que está no mundo afastando a cada um de nós e aqueles que pertencem a nós do catolicismo, do cristianismo, da presença de Deus. Quando o padre dizia que a igreja católica reduziu, o maior mal não é a igreja ter reduzido. O padre dizia, é que esses irmãos não foram para outras igrejas evangélicas, não. Eles estão sem Deus, porque o mundo de hoje está precisando de Deus, de homens e mulheres de Deus, de homens e de mulheres cheios do fogo do Espírito. Deixe Deus colocar brasa nos seus lábios agora. O Senhor está realizando milagres. O Senhor está levantando coxos. O Senhor está devolvendo a visão aos cegos. O Senhor está devolvendo a audição aos surdos. O Senhor está devolvendo a voz aos mudos, o direito de caminhar, de ir e vir aos paralíticos, aos coxos, aos leprosos, aos aidéticos, aos drogados, aos dependentes do álcool e do cigarro, aos prostitutos e às prostitutas. O Senhor está fazendo milagres.
Força na sua oração, força. O Senhor está fazendo santo. O Senhor está santificando muitas vidas. O Senhor está derramando línguas de fogo sobre nós. E esse fogo está queimando muitas pessoas. Mas o que esse fogo mais queima é o pecado que estava em nós. É a covardia que estava na igreja. É a covardia que estava em mim, porque eu sou igreja. E ao mesmo tempo que esse fogo queima o que é mal, o Senhor está dando uma porção dobrada do Espírito e o entusiasmo dos cristãos da primeira hora, a Igreja Católica do Brasil. Força, força! Não desista. Muralhas estão caindo, correntes de escravidão estão sendo decepadas em nome do Senhor Jesus. Mortos espiritualmente estão revivendo, e o Senhor diz que isso é um marco. Até hoje era uma igreja, a partir de hoje é outra igreja. É uma igreja mais carismática. É uma igreja mais santa, a partir de mim, a partir de você, a partir dos nossos padres, dos nossos bispos, do nosso Papa que já é santo, santo. Força, irmão, força! O Senhor mostra demônios sendo decepados. Os anjos do Senhor descem sobre nós e estão decepando a cabeça dos inimigos. São muitos demônios sendo decepados nessa tarde. São muitas as maldições que estão sendo jogadas no abismo pelos anjos de Deus. São muitas doenças que estão sendo queimadas pelo fogo do Espírito Santo. Força, povo! Força! É uma nova igreja que se ergue. São novos santos que se fazem. Pega bem o braço do seu irmão. E se você acredita nessa oração, diz amém. Se você acredita que a salvação já é uma realidade, diz glória a Deus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!